Olá, meus queridos e minhas queridas, meus irmãos e irmãs, cristãos, evangélicos, judeus, muçulmanos. Irmãos, olha, fiquem calmos, não fiquem perplexos, assustados e nem escandalizados. Jamais eu vou passar uma porção para você da Taná, jamais eu vou passar um alimento, uma comida espiritual para você, primeiro, cobrando dinheiro, segundo, envenenando, engodando, fermentando a sua vida espiritual, complicando a sua vida espiritual, mais do que ela já está, pelo sistema religioso. Jamais eu faria isso. Minha intenção não é tornar você vítima ou presa minha nas minhas mãos. Não. Mesmo porque não tenho, não quero, não é o propósito de Deus na minha vida ter um local, uma igreja, um altar, sabe? Aquela ovação, aquela adoração. Quantos convites eu já rejeitei de igrejas grandes do sistema, hein? Para ser bispo, para ser isso, aquilo. Não. O nosso pastor é Yeshua. Correto? Ponto final. Ah, mas eu quero ouvir Deus falar. Você não tem a Bíblia nas suas mãos? Você não crê no Espírito Santo? No Ruach HaKodesh? O Espírito Santo não é uma pessoa? Ele não fala? Então, por que você não busca ele na sua casa? Como Yeshua disse em Matatiahu ou Mateus 6. Quando vocês quiserem confessar, se abrir, falar com o Pai, entre no seu quarto, feche a porta e com ele fale, em secreto, em segredo. Por quê? Você se confessa com o seu padre, com o seu pastor? Olha, eu sei que os católicos não vão gostar, mas eu já estive junto com padres e era uma reunião no salão principal da igreja, na Casa Verde, e eu lembro que o padre estava lá com o secretário, com o pessoal da igreja, com as beatas, falando como seria a quermesse. E na secretaria tinha 3 padres visitando a igreja. Esses 3 padres riam e zombavam dos fiéis da igreja. Ah, aquela mulher, aquela senhora, aquela velha, olha o que ela tem coragem de fazer, o que ela me confessou. Então, quando você confessa, aliás, o ato de confessar é quando você está sob uma investigação, uma acariação de um investigador sobre um crime que ocorreu. E por cargas d'água, sabe-se lá, você esteve envolvido, participando ou co-participe, direto ou indiretamente, e você vai lá, né, na delegacia, ou você é intimado lá no fórum, né, no tribunal, ali numa audiência com o juiz, você é obrigado a confessar. Você, por moral, por consciência, você confessa o que você viu ou o que você fez. Agora, entre confessar e você desabafar e você se abrir, é uma coisa bem diferente. Tanto confessar e desabafar para Deus é maravilhoso, porque é somente Deus quem conhece a sua situação. Só um minutinho. Só Deus é que te conhece, só Deus é que sabe, só Deus é que sabe, não é? Da sua situação. Então, eu quero te dar esse alerta, tá bom? Quando Deus me chamou, Ele me chamou para falar do seu evangelho, da sua palavra. Não foi para comercializar,
mercantilizar, não foi para coagir você psicologicamente, por sugestão, não é? Não foi para fazer hipnose na sua cabeça, não foi para complicar a sua fé aí na igreja em que você está. Eu apenas exponho e você vai lá estudar, pesquisar. Tá bom? Olha, hoje à noite, sempre às 23h30, porque eu chego às 22 e pouco em casa. Então hoje à noite a gente vai aprender o Pai Nosso original em hebraico. Pai Nosso original em hebraico. Você quer aprender? Nós temos aqui, ó, o hebraico, o Pai Nosso, e temos ele traduzido, transliterado, para você entender, tá bom? Avinu Shibash Maim Itkadesh Shirah Tavor Malkutorah Malkutorah Malkuterah Yasser Tetzoronha. Você vai aprender a orar em hebraico. Eu sou testemunha viva. Eu experimentei o poder de orar em hebraico, a língua divina, a língua espiritual, o idioma espiritual do Eterno para com o povo de Israel. Orar em português é uma coisa, orar na língua, no idioma que Deus deu para o povo de Israel é um outro patamar, é uma outra elevação espiritual. Algumas curas, milagres e libertações que eu consegui na minha vida foi orando em hebraico. E só Deus o Eterno sabe do lugar, da situação de treva, de dor, de angústia que eu passei. Mas orando em hebraico, Deus, Ele liberta, Deus, Ele cura nessa busca. Então nós vamos começar com o Pai Nosso em hebraico, você vai aprender. Depois o Salmo 91 e o Salmo 121 e o Salmo 23. Orando essas orações, aí tem gente que não compreende isso, vai dizer, mas Jesus disse, Deus não ouve as orações por repetições, rezas, vãs palavras. Mas Jesus se referiu ao Pai Nosso? Jesus se referiu ao Salmo 91? Jesus se referiu ao Salmo 23? Jesus se referiu ao Salmo 91, 121, 23? Não. Então, muito cuidado. As experiências que eu tive foi muito forte. Presença de anjo. Você que não crê, tudo bem, eu respeito. Mas eu sei que tem milhares de pessoas que creem. Milhares de pessoas que almejam um dia ter uma experiência dessa. Então, as orações em hebraico, elas são muito poderosas. Tá bom? E aquilo que você está precisando, você vai conseguir. Isso é garantido pelo Eterno, por Deus. Eu tive a minha experiência. Para mim ela é objetiva. Para você pode ser subjetiva, pode ser bobagem e tal. Mas experimente. E é de graça. Não há nenhuma cobrança em valores em dinheiro. A única cobrança do Eterno de Deus para nós, o único sacrifício que vai doer pra caramba, é você parar de fazer coisas erradas. É você parar de errar. Harat ou haret é da raiz pecado em hebraico. Significa errar o alvo. Tá carente? Tá com um abismo aí dentro? Tá num Grand Canyon? Tá num buraco fundo? Tá abaixo do buraco fundo? Do fundo do poço? Qual é a sua carência? Você está tapando esse buraco? Você está preenchendo a sua carência nos lugares errados, nas coisas erradas. Talvez seja no adultério, talvez seja na droga, na cocaína, no crack, no K9, na bebida alcoólica em excesso, talvez seja no jogo, lá no bingo, talvez seja no baralho, no dominó, já perdeu tudo. Aonde é que você está canalizando a sua necessidade? Yeshua disse, eis que eu vos dou a paz, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Que tal você experimentar ser cheio do ar
a Kodesh, do Ruach Kodesh, do Espírito Santo. Para isso é necessário buscar de forma correta, de forma linda, de forma maravilhosa. Esforça-se um pouquinho e você vai ver o milagre começar a acontecer na sua vida, como aconteceu na minha vida também. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Para que você não fique com dúvida, pensando besteira, que sopraram aí no seu ouvido, o irmão Ben lá, o tal judeu lá, ele, o descendente de judeu, não é? Ele está ensinando feitiçaria, ele está ensinando buscar espírito de mortos, consulta aos mortos. Espera lá, calma aí, não é nada disso, não é nada disso. Essas coisas, elas são proibidas pelo Eterno na Torá. Deuteronômio, Levítico, Êxodo, não consulteis aos mortos. Isso é proibido. Tudo que tem aqui nas Escrituras, não existe uma consulta aos mortos, com exceção do caso do rei Saul, tá bom? O rei Saul fez isso, ok? E Deus, o Eterno, que está acima de você e de mim, todos nós, ele permitiu que o espírito do profeta Samuel viesse e repreendesse o rei Saul. Ok? Quando nós olhamos aqui o Judas Macabeus, que por uma certa ignorância, né, tacanha, os evangélicos metem o pau e rechaçam. Eles não querem saber do livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus e 4 Macabeus. Simplesmente por isso eles têm esse livro como apócrifo, né? Mas na Bíblia Católica está aqui, como um livro histórico e tal. Então assim, quando a gente lê assim, 2 Macabeus, capítulo 2 Macabeus, capítulo 12 e versículo 38, a gente vai entender que o Judas Macabeu, ele teve um gesto de amor, de carinho, de afeto, de preocupação com os seus patrícios, compatriotas, os seus irmãos de etnia, judeus. Por quê? Porque eles foram derrotados, eles foram mortos, não é? O texto vai dizer que Deus permitiu que isso acontecesse porque eles estavam em pecado, adorando outros deuses, com imagens de um Deus colado na coxa da perna, por baixo da sua roupa. E por isso Deus permite que eles morram, não é? Porque estavam em rebelião, prestando culto a outras coisas. Ok? E quando o Judas Macabeus vê isso, presta bem atenção no que está escrito aqui. O sacrifício pelos mortos não é consulta pelos mortos, não é perguntar algo para um morto, para um espírito, alguma coisa. Vocês têm que aprender a entender isso, tá bom? Olha só. Tendo, pois, reunido seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o Shabat. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas para recolher os corpos dos que haviam morrido, a fim de inumá-los junto com os seus parentes nos túmulos aos judeus, nos túmulos de seus pais, Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, cujo uso a lei vedava aos judeus. A lei de Deus proibia. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram, não é? Na verdade, o texto nem vai dizer que Deus os matou, mas eles entenderam ou subentenderam ou suspeitaram que eles morreram pelo pecado deles, né? Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se, então, a oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. Então Judas e os seus homens, tementes a Deus,
a palavra, a lei de Deus, ficaram tão temerosos, preocupados com a situação daqueles que morreram em pecado, que eles se colocaram em oração para que o Eterno perdoasse os pecados deles. Vamos continuar o texto. Aqui já começa uma intercessão, não é uma invocação pelos espíritos, pelos mortos, tá bom? E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que aconteceu por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo, seria em vão e tolo rezar pelos mortos, pelas almas daqueles que morreram em pecado. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Ok? Então aqui você vê a intercessão de um homem que amava, que amou e continua amando, mesmo depois da morte, os seus irmãos que morreram em pecado. Agora, eu sei que tem muitos evangélicos, porque muitos ligam para mim, conversam comigo e fazem essa pergunta. Eu queria saber se a minha mãe está viva. Se a minha mãe está salva. Se o meu filho, a minha filha, meu parente, o meu sobrinho, o meu colega. É mais fácil usar o bordão, usar o jargão, usar o conceito perverso, desculpa, do cristianismo, e dizer, não está salvo, está no inferno queimando. Já disse que isso não existe. Deus não é sádico, não é ditador e não é carrasco. Deus é amor, ok? E dentro desse amor divino de Deus, a gente encontra que Deus ouve, que Deus ama e que as orações, elas são aceitas diante de Deus, porque estamos lidando, estamos tratando, estamos nos conectando com a espiritualidade, com o mundo espiritual. Oração não é feita e não serve só para curar doenças no plano físico, não. Oração não é feita só para conseguir carro, para conseguir casa, para conseguir um emprego, para conseguir um ótimo salário, para ajustar ali o que está errado num relacionamento conjugal, em casamento, homem e mulher. Oração não é só para esse mundo físico, não. Oração mais poderosa, oração mais importante, mais plena, mais profunda, é para o mundo espiritual. Ou você crê no mundo espiritual, ou você não crê. É por isso que a oração de Judas Macabeus, ela é combatida, ela é perseguida, ela é achincalhada, pelo povo evangélico que ainda não entendeu isso. Os católicos já entenderam, os mormons entenderam, os kardecistas, todos eles entenderam, menos o povo evangélico. Olha, se você soubesse como faz falta, meu irmão e minha irmã, da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, da congregação, das demais igrejas pentecostais, neopentecostais, como é triste, como é doloroso para aquele que está do outro lado, precisando do seu amor. Em pensamento, às vezes, é simples. Você pensar, Deus abençoe onde estiver, meu pai, minha mãe, olha, aconteceu isso, aquilo, outro, já é um facho de luz para ele do outro lado. Isso não é pecado, isso não é feitiçaria, não é nada disso. Isso não é magia negra, nada disso. Isso é amor. Isso é amor. O apóstolo Paulo vai dizer que nem a morte consegue cortar, quebrar, destruir o amor. Olha o poder do amor. O amor divino não é o amor eros, não. O amor ágape. O amor espiritual, ele transcende o corpo físico. Ele ultrapassa o cemitério, ele ultrapassa a cova, ele ultrapassa o caixão. Está entendendo isso? A partir de hoje, comece a abençoar aqueles que foram embora
talvez com raiva, com mágoa, no suicídio, num acidente, pelo câncer, com ódio, com sentimento de vingança, ok? E você vai ver a bênção de Deus na sua vida também. Agora, existe uma outra situação. Eles, do outro lado, quando evoluem espiritualmente, Jesus disse que não se casam e não se dão em casamento, mas eles se tornam como os anjos, malahens, ou seja, mensageiros, né? Trabalham, exercem o seu avodá. Quando vão evoluindo, eles se tornam mentores espirituais. É por isso que muitas vezes na sua vida, quando você está pronto, animado para ir numa festa em tal lugar, se trocou, se maquiou, se arrumou, ficou bonita, o cara também super animado, hoje está para ser uma melhor festa que eu vou, o melhor show. De repente você sai na rua e dá um sentimento de, aquela intuição, eu não vou, não estou afim não, perdi a vontade. Ou então você está indo para sua casa, você não faz aquele itinerário do caminho da rua que vai chegar na sua casa, o mesmo de sempre. Você sente de ir para um outro caminho. Quando você vai ver, a festa que você ia, estava empolgado para ir, você teve uma intuição de não ir, aconteceu uma barbárie, aconteceu disparo de tiro, briga, confusão, morreu pessoas. Não é? Quando você sentiu de ir por um outro caminho e você não foi pelo caminho que estava acostumado, aconteceu uma batida ali, um carro desgovernado, motorista bêbado. É porque são eles, seus parentes, atuando e agindo na sua vida. Esses são os dibuks do bem. Lembra? Dibuks do bem. Pessoas que saíram do corpo. Ok? Isso é muito importante para você entender. Agora, olha só. Essa aqui eu acho que eu não vou me estender não. Depois a gente fala sobre isso. Agora eu vou explicar para você, né, dentro de tudo isso que a gente está falando, como que o povo de Israel, como que o judeu fez a leitura, ou como que foi colocado em acréscimo, né, dos livros de Isaías, né, ou de Salmos, enfim, como que foi colocado lá o jacaré, ou o crocodilo do Nilo, o hipopótamo. Você sabia que no sentido mitológico, figurativo, foi colocado como dragão, cuja boca sai fogo, cujos olhos ardem como fogo? Mas isso deixa para de noite, para poder explicar para você. E começando essa oração muito bonita aqui do hebraico, Pai Nosso, no original hebraico, né? Avinu Shebas Shemaim Itkadesh Shinra. Depois do Salmo 91, Salmo 121, Salmo 123. Tenho certeza que você vai ser visitado pela espiritualidade. Tenho certeza disso. E outra coisa, quando no mundo judeu, para orar ou para atingir instâncias superiores em relação a espíritos de pessoas que não estão mais aqui no corpo físico, isso só é permitido aos tzadikim. Tzadikim significa justo. Cara que não fuma, cara que não bebe, cara que não mente, que não se prostitui, que não é corrupto, que não mercantiliza a fé de ninguém, cara que vive conectado com a espiritualidade, que busca. Um cara honesto, um cara justo. Yeshua foi honesto e foi justo, tá bom? Quando eu falo um cara que não bebe, não é que ele não toma bebida alcoólica, não é isso. Para tudo tem o seu momento no mundo, né? Mas ele é mais dedicado ao jejum, à espiritualidade, do que aos prazeres humanos. Pode beber de vez em quando. Jesus era um tzadikim. E é por isso que, além de um tzadikim, de justo, ele bate um papo ali com o espírito de Moisés e de Elias. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Elias morreu, tá? É uma figura de linguagem, é um eufemismo, que Elias foi levado ao céu com carruagens de fogo. Tem coisas que vocês não têm que levar ao pé da letra, não. Senão fica parecendo um gibi, uma historinha mitológica de Hércules.
Para com isso. Elias morreu de fato. Ele foi arrebatado aos céus, ele morreu, tá? E ele aparece em espírito para Jesus, como Moisés aparece. E eles confortam a Jesus ali. Pegando esse gancho, quantas vezes você já teve um sonho com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, e isso te confortou? É que eu não tenho mais o contato dele, do irmão Francisco, trabalhou comigo como segurança no Ibirapuera, foi presbítero da igreja. E ele, quando recebeu notícia no hospital que a sua esposa faleceu, veio para casa muito chateado, muito triste. E quando chegou em casa, deu a notícia para a sogra e escutou seu filho brincando no quarto de 4 anos. Ele falou, mas o que ele está acordando até agora? Você não sei. Eu vou lá fazer ele dormir. Quando o Francisco entrou no quarto da casa dele, Zona Sul de São Paulo aqui, bairro do Grajaú. O Francisco é um pernambucano desse tamanho. O Francisco entrou no quarto e viu o filho dele de primeira vez ali. Quando ele entrou, ele viu o filho dele olhando para a parede e tipo abraçando, né, dando um sorriso. Quando ele olhou de novo, ele falou assim, o que foi, filho? A mãe aqui, a mãe saiu do hospital. Ele viu a esposa dele. Não é esquizofrenia, não. Ele viu. Não é porque você não viu, não ouviu, porque você não vê, que isso não exista, tá? Ele viu a esposa dele com o filho dele. E ela se virou para ele e disse, meu amor, estou indo embora, acabei a minha missão. Cuida do Júnior para mim. Cuida dele. Ela deu um abraço nele e ele sentiu o cheiro dela, a roupa, o vestido que ela estava, os cabelos dela, abraçou ela e ela partiu para a espiritualidade. Então, há mais mistérios entre Deus e os homens do que pensa a nossa vã filosofia. Cure a sua alma, seu espírito, cure a sua família, cure a sua prole, fazendo pensamentos positivos, orando por eles, rezando por eles, intercedendo por eles. Tá bom? E Deus vai abençoar a sua vida. Até às 23h30 dessa noite de domingo. Muito obrigado por vocês estarem chegando no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, e também aqui no Facebook. Lembrando que eu não vou enganar você, não vou mentir para você, não vou envenenar você, não vou fanatizar, bitolar você, não quero o seu dinheiro é sagrado, é seu, para você investir na sua vida, nos seus filhos, nos seus netos, nas suas filhas, na sua família, e viver bem e ser feliz nessa terra, tá bom? Eu só desejo que você tenha um relacionamento com Deus, livre, suave, abençoado, sem ficar preso por religião nenhuma. Até a próxima, Deus te abençoe. Pai Nosso em hebraico, 23h30. Shalom. Obrigado, Rafael Luciano. Deus te abençoe. Estou vendo agora. Até as 23h30. Deus abençoe a todos.